Nós estamos iniciando mais uma sessão da Comissão Especial de Estudos da Fila do SUS, que, como o próprio nome diz, está auditando as filas do SUS, como reveladas na CPI da saúde. O que nós queremos é entender o porquê desses gargalos nas filas do SUS. Temos mapeado já muitas informações, já entendidos muitos procedimentos, e estamos, então, avançando um pouco mais. Eu dou boa tarde a todos os presentes, assessores, você que nos assiste pela TV Câmara, que nos acompanha pelo YouTube, ao vereador Nelson, ao vereador Luciano Mega, que acaba de chegar à comissão. Nós vamos, então, convidar o doutor Marcos Vinícius, coordenador de saúde mental do município de Ribeirão Preto. Por favor, Marcos. Fica à vontade. Doutor Luciano Mega. Obrigado, papai. Eu agradeço. Doutora Renata. A senhora já está sendo filmada pela TV Câmara, mas fica à vontade. Mas você é de casa, não tem problema. Marcos, boa tarde. Isso, pode puxar bem pertinho de você, porque o nosso sistema de som ele exige isso, que a gente fale diretamente assim. Boa tarde. Nós queremos agradecer, já que aqui é uma comissão de estudos e o senhor não comparece como convocado, e sim como convidado. Então, muito obrigado que nós lhe endereçamos, na tentativa, no esforço que nós estamos fazendo de entender o tamanho das filas do SUS em Ribeirão Preto. Esses números apareceram quando nós criamos a lei das filas, que determina que a Prefeitura publique a exata posição dos pacientes que estão aguardando consultas, exames e cirurgias pelo SUS. Os nossos estudos, eles mostram que a Prefeitura não vem cumprindo adequadamente a lei, mas não é o assunto que nós vamos tratar com o senhor. Isso é um assunto que nós já estamos tratando junto ao Departamento de Tecnologia de Informação da Secretaria da Saúde. Mas eu aproveito a oportunidade. Eu sei que a assessoria de imprensa da Prefeitura nos assiste lá no Palácio Rio Branco, então eu peço que o pessoal suba a escada e vá até o governo dizer que a Prefeitura não está cumprindo a lei das filas. A nossa assessoria tem muita dificuldade de achar o link para ver a posição. E para o nosso telespectador entender, aqueles que acompanham os nossos trabalhos, nunca é divulgado o nome do paciente, e sim o seu número, o seu código do IGE, que é o número pelo qual a administração municipal identifica o paciente. Então, se a nossa assessoria tem tido dificuldade em achar no emaranhado de links, entra no site da Prefeitura, depois entra no site da Secretaria da Saúde, depois procura a posição, não é possível o munícipe achar com facilidade, e não é possível ver se ele está avançando na fila. Porque nós fizemos essa lei, e a ex-prefeita vetou, depois derrubamos o veto, ela entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, perdeu no Tribunal de Justiça com puxão de orelha, porque o tribunal disse que não haveria necessidade de um vereador apresentar esse tipo de lei, e é verdade. A Prefeitura tem uma lista de pacientes, basta dar um enter, né, um programador. O nosso parque tecnológico Supera tem dezenas de bons programadores que poderiam, em auxílio à CODERP, ou mesmo à CODERP, ou em auxílio ao Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria da Saúde, publicar. Se há uma fila, se há um agendamento, qual a dificuldade de publicar? No entanto, a nossa cidade ainda está assim. Há que se fazer lei determinando a Prefeitura que ela seja transparente. No entanto, a Prefeitura não está cumprindo a lei.
E isso já foi razão de uma representação nossa ao Ministério Público, que à época não ingressou com uma ação civil pública, apesar de ter abrido o inquérito, porque a Secretaria da Saúde comprometeu-se em cumprir a lei. Como a lei não está sendo cumprida, eu voltarei ao Ministério Público, se necessário, para que ela seja cumprida. A nossa lei, ela tem o objetivo primordial de facilitar o acesso das pessoas. Quando que vai receber uma consulta? Quando vai fazer um exame? Todo mundo que fica doente sente a melhora pelo simples fato de ter a atenção de um médico. Se está doente, se não está, por que sente uma dor, por que não sente. Quando o médico nos atende, existe um conforto do atendimento, um bom diagnóstico, um bom tratamento. Então, o objetivo primordial é esse, o munícipe ver a sua posição na fila. E o segundo, acabar com o fura-fila, que sempre foi uma péssima tradição dessa cidade. Político desonesto ir na Secretaria da Saúde, mandar furar a fila para o curral eleitoral dele. Então, o político desonesto, ele vai na Secretaria da Saúde, ele fica enxuriçando os funcionários da Secretaria da Saúde, e isso declarado na frente do promotor, que o político fulano de tal, o vereador fulano de tal, o assessor do comissionado fulano de tal, vai infernizar a Secretaria da Saúde para passar o seu apadrinhado, para cevar o seu curral eleitoral, pondo a perder quem teria o direito de ser atendido naquela hora. Dr. Marcos, o senhor me perdoa, o senhor não foi convidado aqui para isso, mas eu aproveitei para fazer um desabafo, porque me irrita muito ver a lei não cumprida. Me irrita muito. E de outras vezes, eu denunciei pessoas que hoje estão na cadeia por causa disso. Se necessário, eu vou fazer isso de novo, quantas vezes precisar. Até a nossa cidade respeitar o contribuinte, respeitar as pessoas. Então, doutor, uma vez mais, muito obrigado pela sua presença. Eu inicio o questionamento ao senhor. Dr. Marcos Vinícius é o coordenador de saúde mental no município de Ribeirão Preto. Nós temos, doutor, eu sei que o senhor não gosta que fala doutor, mas é um respeito, uma admiração pelo seu talento profissional e também como o ser humano que nós sabemos que o senhor é. Me permita esse tratamento, portanto. Nós temos recebido queixas sobre filas de espera em psiquiatria. Gostaríamos que o senhor nos contasse sobre como é o fluxo de atendimento e encaminhamento para a saúde mental no município de Ribeirão Preto. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Eu entendo a minha vinda aqui hoje como uma oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade para a transparência, para a gente poder deixar claro para a população o que vem sendo feito, o que a gente vem pensando e quais os desafios que a gente vem enfrentando. E também uma oportunidade para a gente pensar junto, que eu acho que eu tenho essa postura de estar sempre aberto a ideias, a propostas. Então a gente sabe da complexidade desse tema e o tanto que a gente precisa pensar junto em possibilidades, alternativas. Obrigado, doutor Marcos. Apenas saudar a presença da vereadora Gláucia Berenice. Pois não, doutor. Com relação à questão do fluxo da saúde mental, a gente vem passando por um processo de mudança na rede de saúde mental. Esse processo começou no início dessa gestão. Então, no início do ano passado, a gente instituiu no Diário Oficial um Conselho Gestor de Saúde Mental, uma equipe de profissionais representando diferentes componentes da rede, do qual eu faço parte, e desde o início do ano passado que a gente vem se debruçando sobre a questão da saúde mental, e essas iniciativas culminaram com a mudança na coordenação, e eu assumi a coordenação em janeiro desse ano. A gente tem...
Conselho Gestor de Saúde Mental, ele funciona dentro do Conselho Municipal de Saúde ou não? Não, ele funciona dentro do Programa de Saúde Mental na Secretaria da Saúde. Ok, obrigado. A gente faz reuniões periódicas, né, e todas as deliberações dentro da saúde mental passam por esse conselho, com a participação do gabinete, né, algumas vezes o próprio Dr. Sandro, em outras algum representante do gabinete. A gente tem diferentes modelos dentro da saúde mental. Durante muito tempo, a saúde mental aqui em Ribeirão Preto, ela trabalhou dentro de uma perspectiva de um modelo que a gente fala que é o modelo ambulatorial, que é o modelo centrado no atendimento médico, na medicação e na consulta individual. Então a gente tinha ambulatórios e como que funcionava o fluxo? O fluxo era via encaminhamento médico, então para você passar por um serviço de saúde mental, você precisa de um encaminhamento médico e você vai até o serviço agendar a consulta. E você sempre, a porta de entrada é a consulta médica. É assim que a rede funcionou durante muito tempo. Isso não está alinhado com as políticas nacionais de saúde mental, nem com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, que a Organização Mundial de Saúde ela coloca a ênfase nos serviços comunitários com base territorial e com trabalho multidisciplinar. Então, os estudos vêm demonstrando que o transtorno mental ele tem que ser tratado numa abordagem multidisciplinar. Então, não só pelo médico e pela medicação, mas com várias abordagens terapêuticas. Então, o que a gente vem tentando fazer na rede de saúde mental em Ribeirão Preto? Adotar esse modelo de atenção psicossocial. Então, hoje a gente tem a convivência dos dois modelos, mas a gente está caminhando para adotar um modelo da atenção psicossocial. Dentro desse modelo, você tem a saúde mental, a gente entende que o cuidado em saúde mental, ele se dá em diferentes níveis e pontos de cuidado, desde a atenção básica até a atenção especializada, atenção de urgência, atenção hospitalar. E esse cuidado ele não é centrado só no médico e na medicação. Então, a gente tem trabalhado com ações de promoção e prevenção na atenção básica. E nos serviços especializados, a gente tem se estruturado em torno dos centros de atenção psicossocial. Como que funciona um centro de atenção psicossocial? Ele tem uma equipe multidisciplinar, ele atende um determinado território e ele trabalha com a perspectiva da porta aberta. Então você tem acolhimento durante todo o funcionamento da unidade, um acolhimento com um profissional especializado, e nesse acolhimento vai ser feita uma escuta qualificada, e dentro dessa escuta qualificada você identifica as demandas e a partir dessas demandas você encaminha o cuidado desse paciente. Esse cuidado pode passar por um grupo terapêutico, por uma oficina, por um apoio psicológico, por um grupo para familiares, às vezes uma atividade física, uma atividade de lazer e, claro, em grande parte dos casos, o agendamento médico. Mas não se resume ao agendamento médico. Então, nos serviços que já funcionam dessa forma, a gente não tem fila de espera. O acolhimento ele acontece o tempo todo. Então, a pessoa chegando ao serviço, ela é atendida no momento em que ela chega, sem a necessidade do encaminhamento. Ela pode ir por demanda espontânea, respeitando-se as áreas de abrangência. Existem serviços específicos para cada área, mas a área de abrangência não é uma barreira. É claro que se a pessoa procurar, mesmo que ela não esteja na área de abrangência dela, ela vai ser atendida. Mas provavelmente ela vai ser depois encaminhada para o serviço da área dela, até para respeitar um princípio do SUS, que é a questão da territorialidade, né? Quer dizer, a ideia da saúde ser feita o mais próximo possível do contexto de vida do sujeito, né? Então isso é uma mudança que a gente vem fazendo. O senhor falou de centro de atenção psicossocial. Existe uma rede desses centros de atendimento? Existe. Hoje, a gente tem 8 serviços especializados de saúde mental. Desses 8 serviços, a gente tem... deixa eu pegar aqui. O senhor falou que nesse modelo de atendimento, que o senhor chama de aberto, não existe fila.
Não existe fila para a entrada no serviço. É claro que para o agendamento médico, dependendo do serviço, você tem um tempo de espera. O tempo de espera aí que vai variar de 3 semanas a 6 meses, dependendo do serviço, a gente está tentando equacionar isso. Mas enquanto você aguarda, você não está desassistido, porque você está recebendo todo o cuidado de uma equipe especializada. E é claro que se essa equipe perceber que existe um risco, esse agendamento ele é antecipado. Então isso que eu acho que é um dos aspectos mais importantes, porque à medida que essa pessoa está sendo assistida, a gente consegue avaliar o risco e avaliar muitas vezes a necessidade de antecipar o agendamento. Então a pessoa está sendo assistida mesmo que ela esteja aguardando o atendimento médico. Dentro desse primeiro atendimento, o caso da terapia ocupacional, ele é em seguida ou também a terapia ocupacional faz parte desse primeiro acolhimento? O acolhimento, ele geralmente é um profissional de nível superior e a gente trabalha com escalas. Então, para a gente poder cobrir todo o funcionamento da unidade, você tem, por exemplo, segunda-feira de manhã é o terapeuta ocupacional, segunda-feira à tarde é o psicólogo, terça-feira de manhã é o assistente social. Você separa em períodos e você coloca uma escala de modo a cobrir todo o funcionamento da unidade. Então, pode ser qualquer profissional de nível superior, com exceção do médico. O médico não participa desse acolhimento. Então, seria o psicólogo, o assistente social, o terapeuta ocupacional, e daí, feito o acolhimento, ele vai ser direcionado no fluxo dentro do serviço. Entendi. Então a gente tem grupos que já tem vaga imediata, então que a pessoa já pode iniciar o tratamento ali. A gente tem plantões psicológicos que também são abertos para escuta da demanda espontânea, e a gente tem algumas atividades que são agendadas, que daí esse agendamento às vezes demora um pouquinho mais. Entendo. E feito esse primeiro atendimento, esse profissional ele vai dizer se aquele paciente ele precisa de um terapeuta ocupacional, de um psicólogo ou de um psiquiatra? É assim que funciona? Mais ou menos, porque a gente trabalha muito com a perspectiva do trabalho em equipe. Então, na verdade, a gente entende que aquele paciente ele é de responsabilidade de toda a equipe. Inclusive, a gente elabora um projeto terapêutico, geralmente tem um profissional de referência, que pode ser qualquer profissional da equipe, que é o profissional que vai ter um vínculo maior com aquele paciente, e a gente discute esses casos em reuniões de equipe. Então, não necessariamente vai ser para uma especialidade. Até porque existem grupos, por exemplo, tem CAPs que o grupo é feito pela psicóloga junto com o assistente social, pelo terapeuta ocupacional junto com o auxiliar de enfermagem. Então, a gente trabalha dentro de uma perspectiva multidisciplinar mesmo, né, que não seja só um profissional. O paciente ele é de toda a equipe. É claro que existem especificidades de cada especialidade. Então, é claro que às vezes o profissional está demandando uma escuta psicológica, tem, claro, a questão da medicação, que daí é a prerrogativa do médico, psiquiatra. Então, é claro que dependendo da demanda mais específica, ele é direcionado para o especialista mais adequado. Mas a perspectiva é que a responsabilidade pelo paciente é de toda a equipe. E essas reclamações que nós temos com relação à fila na psiquiatria, ela se dá por quê? Após esse primeiro acolhimento, no qual o senhor deixou claro que não há fila, ele é encaminhado para um atendimento especializado. Uhum. E é aí que existe um gargalo ou não? Então, eu acho que existe um gargalo, principalmente nos serviços que até o ano passado ainda funcionavam dentro do modelo ambulatorial. Então, a gente tem, por exemplo, talvez o nosso maior gargalo seja no CAPS 2 Guido Etten, que é ali na Meira Júnior. Hoje a gente tem uma lista lá de cerca de 1.000 pacientes, que é uma lista de 2 anos. Então, isso é uma situação muito grave. Até o ano passado, esse serviço funcionava da seguinte forma. Você tinha que levar um encaminhamento médico. Levando o encaminhamento médico, você... Quem tinha que levar o encaminhamento? O paciente. O paciente. Mas como assim ele levava um encaminhamento médico? Ele busca um atendimento? Ele buscava um atendimento geralmente na atenção básica, certo. Era feito o encaminhamento médico, ele levava na unidade e entrava nessa lista, e ele só podia entrar no serviço depois de passar pelo médico. Então você criava um gargalo. Isso até o final do ano passado. Então esse gargalo foi produzindo essa lista.
Então, você não passava pelo psicólogo antes de passar pelo médico, não passava pelo terapeuta ocupacional antes de passar pelo médico. E hoje, se eu entendi, essa equipe multidisciplinar faz um atendimento e os casos são discutidos e aí sim haverá um atendimento especializado por um ou outro profissional. Exatamente. É, e com isso a fila vem diminuindo, segundo os dados que o senhor tem? Então, porque nós temos 7 meses de um novo modelo, é isso? A gente ainda tem a fila que é dos anos anteriores. Então a gente não tem uma nova fila, mas a gente ainda tem uma fila dos anos anteriores que a gente ainda não conseguiu equacionar. Então, inclusive, há alguma mensuração? Era 1.000 pessoas? Agora não, continua 1.000 pessoas. Está em 1.000 pessoas. A mesma fila do ano passado, ela continua. Os novos pacientes que procuram a unidade já são atendidos no novo modelo. Me permita chamar de essa quantidade de 1.000. Então, no novo modelo, o novo modelo ele eliminou o gargalo e, portanto, a fila não vai aumentando. E esses pacientes que estão aguardando, existe um planejamento para atendê-los? Já tem um trabalho que foi iniciado por uma psiquiatra que ela está trabalhando com matriciamento. Qual que é a proposta do matriciamento? Como eu falei que a gente entende que a saúde mental ela se dá em diferentes níveis de cuidado, desde a atenção básica, a gente trabalha com uma proposta de que o profissional especialista da saúde mental possa dar um apoio para o profissional da atenção básica para que ele possa promover ações de saúde mental na atenção básica, pensando em facilitar o acesso. A ideia de que o postinho da atenção básica é aquele que está do lado da casa da pessoa, que está no território. Nos que tem saúde da família, a gente tem o agente comunitário que visita a pessoa, que tem um vínculo. Então a gente entende que tem um potencial muito grande de ações de saúde mental na atenção básica. Tem uma psiquiatra que estava na UPA, a gente colocou ela no matriciamento e ela está pegando essa lista e está discutindo os casos com a unidade de origem, da unidade que veio o encaminhamento, para discutir quais casos podem receber uma atenção lá na atenção básica. Porque o que isso até também é algo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Cerca de 30% da demanda que chega no serviço especializado poderia ser cuidado na atenção básica. São aqueles casos leves que você pode ter um cuidado dentro da atenção básica. Então isso já está sendo feito para diminuir essa lista, para ver quais são aquelas pessoas que podem ser cuidadas na atenção básica. Fazendo essa primeira filtragem, a nossa ideia é a gente trabalhar com mutirões, então a gente pegar um final de semana, provavelmente vão ser vários finais de semana, e juntar os profissionais da equipe para chamar esses pacientes da lista, para fazer um acolhimento dentro dessa nova proposta e daí inserir eles no atendimento dentro dessa equipe multidisciplinar. Os vereadores gostariam de fazer algum questionamento, alguma fala? Vamos lá. Ixi, aqui. Alô. Já está funcionando, né? Bom, boa tarde, Dr. Marcos Vinícius. Obrigado por comparecer. Obrigado, vereador Marcos Papa. Sempre agradeço por poder participar dessa CE. Vereador Nelson das Placas, vereadora Glaucia chegou e ainda não... foi apresentado pelo vereador Marcos Papa assim que chegou, né, vereadora? Não, só fazer alguns comentários que, como a gente está falando de saúde mental, né, dizer que o Brasil avançou muito, vereador Papa, na saúde mental, com a política de saúde mental, que na verdade vem desde a luta antimanicomial, né, se a gente vir lá na conferência, na 8ª Conferência Municipal, 8ª Conferência Nacional de Saúde, 1986 e depois 87 em Bauru, onde os trabalhadores se reuniram para acabar com os manicômios. Simval está aqui, Magrão também, que participou muito desse momento, e o Dário também conhece profundamente isso que eu estou falando, né, Dário? Bom, então o Brasil avançou. Ribeirão avançou também, já visto que Santa Teresa tinha muitos leitos e hoje em dia a gente não pode mais ter
para quem nos assiste, aquele paciente crônico internado, né? A não ser que não haja realmente qualquer outra possibilidade, inclusive com as residências terapêuticas, se ele oferece que mantê-lo fora de um hospital crônico seria um risco para o próprio paciente. E é só nesse último caso em que ele fica lá, então muito se avançou. Mas a gente ainda tem muitos problemas. Eu fico feliz de ouvir o Dr. Marcos Vinícius falando de algumas soluções, né, como esses grupos, né, que têm ajudado, o acolhimento com porta aberta, que é importantíssimo. Estou feliz de ouvir isso que está acontecendo aqui. E essa proposta de fortalecer o matriciamento na atenção básica, que eu acho que é o caminho mesmo para desafogar, né? Porém, a gente ainda tem alguns problemas. E aí que eu pergunto pro atual coordenador, que é essa redução do número de leitos crônicos, com ela veio junto, vereador Marcos Papa, a redução dos leitos de urgência e emergência também. E isso talvez tenha sido, houve um fechamento a mais do que o necessário. E hoje em dia, então, muitas vezes o paciente aguardando, o paciente na urgência, porque esses pacientes que o Dr. Marcos está falando, são aqueles que podem aguardar, né? Então eles fazem um acolhimento, mas tem aqueles que já estão naquela situação de urgência, que oferecem risco a outras pessoas ou a si próprio. E eu queria saber o que a gente vai fazer para aumentar esse número de leitos. Eu estou preocupado. Eu não sei se a unidade de emergência e o Santa Teresa dão conta dessa vazão. Santa Rita, se não me engano, vai atender somente álcool e drogas. Exato. Então a gente está perdendo, na verdade, um serviço que não é do nosso município, mas da região, da nossa DRS. Estamos perdendo alguns leitos de urgência e emergência, talvez, para o que não é álcool e drogas, né? Que na verdade é um problema enorme também, cada vez maior. Uma outra questão, e essa é a principal, é o reduzido número de profissionais. Porque por mais que a gente faça grupos, e é importante, o acolhimento dê aquele atendimento inicial, nós precisamos dos profissionais, não tem como fugir disso. Então o número de psiquiatras é reduzido. O número de psicólogos, e aí o Dr. Marcos, se não me engano, é psicólogo, doutor? Sim. O número de psicólogos é reduzido. O número de terapeutas ocupacionais, de assistentes sociais, então o número de profissionais na saúde mental é baixo. E uma das áreas da saúde onde, no meu ponto de vista, não se pode trabalhar com terceirização, porque o vínculo é fundamental. E na terceirização a gente corre o risco de perder vínculo. Né? Contrata uma empresa, não dá certo, muda de OS ou empresa. Então, quer dizer, tem que aumentar o número de profissionais. E por fim, que eu acho que é importante também, isso é um pouco mais difícil, é a questão dos medicamentos, que eles vão... A indústria farmacêutica, lógico, exerce uma pressão e nem tudo se resolve com medicamento, mas quando eles são necessários, a ciência vai avançando, os custos vão aumentando, a inflação da saúde a gente sabe que é muito maior que a inflação do nosso dia a dia, e esses novos medicamentos, alguns não estão na rede hoje. E a gente vai ter essa dificuldade de realmente incluir eles na rede, mas tem que fazer um esforço para tê-los também, né? Porque tem aqueles pacientes que, infelizmente, só vão ter seu problema resolvido com esses medicamentos atuais. Bom, então eu queria saber como é que a proposta do doutor para resolver esses 3 probleminhas, né? Número de leitos, o principal, número de profissionais, e aí sim a equipe multiprofissional, não estou falando só de psiquiatra, lógico, e dos medicamentos. Obrigado, doutor. Obrigado pelas perguntas. Eu acho que eu concordo com tudo. Eu acho que, começando pela questão do número de profissionais, eu acho que é inquestionável que a gente tem um déficit de RH. Eu acho que isso eu acho que é uma unanimidade. Eu acho que não tem ninguém que discorde disso. A gente tem, eu até trouxe os números, né? A gente tem 20 psiquiatras na rede, 21 psicólogos, 18 enfermeiros, 7 terapeutas ocupacionais, 13 assistentes sociais. É um número bem reduzido. Essa equipe é distribuída em 8 serviços especializados. Com relação só ao psiquiatra, por exemplo, a gente teria a necessidade de... O ideal seria mais 10 psiquiatras para a gente poder atender a atual demanda. Posso só fazer um comentário, doutor? Marcos Papa?
por gentileza. Não, porque o problema é assim, eles abrem concurso, o Dr. San já disse aqui, né? Abriu concurso para psiquiatra e não tinha candidato. Ou aqueles que fizeram a prova depois não quiseram assumir. Mas o problema é assim, não é só salário, né? Porque se o psiquiatra quer que acredita, assim como toda equipe, que o paciente precisa de atendimento psicológico, mas não tem psicólogo suficiente para fazer, né? Precisa de uma atenção especial na terapeuta ocupacional, com o terapeuta ocupacional, não tem aquele profissional, e ele desanima. Aí ele acaba não vindo, não só pelo baixo salário, ou pelo salário não muito atraente, mas também pela falta de condições de trabalhar, né? Não, eu acho que sim. A gente teve, no final do ano passado, a gente chamou os 16 candidatos do concurso. Então a gente teve um concurso que foi feito no final de 2016 e no final de 2017 a gente chamou os 16 candidatos aprovados e apenas um aceitou entrar. Então, a gente realmente tem tido essa dificuldade. Eu acho que isso realmente é uma questão premente, né? Eu acho que as mudanças, eu acho que mudanças de modelo, mudanças de gestão, vão com certeza melhorar muito o atendimento, mas vai chegar um momento que a gente não vai conseguir ir além se não tiver um aporte de RH. Eu acho que isso é inquestionável. E realmente o que a gente percebe é que as pessoas estão desacreditadas da saúde pública, né? Então tem muito isso, né? Muitas vezes o profissional pensa nisso, né? Mas em que condições eu vou trabalhar? E a gente também vê que principalmente na questão do médico, os médicos têm, talvez até pela própria condição da saúde pública, eles têm priorizado os plantões. Então é muito comum você ver um médico que dá plantão segunda-feira em Guariba, terça-feira em Dumont, quarta-feira em Pradópolis. Isso aumenta os ganhos e também não vincula. Porque também, para que eu vou me vincular com um serviço que está funcionando de uma maneira tão precária? Então, a gente tem dificuldade de ter o profissional que veste a camisa, que se vincula, que realmente abraça a ideia, né, as propostas. Mas eu acho que esse não comprometimento do profissional tem a ver com a precariedade da saúde pública, né? Então, até aí uma crise mesmo é uma crise simbólica, né? A saúde pública, infelizmente, é associada com aquilo que é pior, com aquilo que é menos eficiente. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante. Com relação aos leitos, que daí é uma questão que daria para fazer uma CE só sobre esse assunto, né? Eu acho que eu também entendo que é inquestionável que faltam leitos. Eu acho que isso não existem dúvidas de que faltam leitos. Só para vocês terem uma ideia de dados, né, eu gosto muito de trabalhar com números, né, que eu acho que a gestão a gente precisa se embasar em levantamentos, em índices, né. A Organização Mundial de Saúde, numa publicação de 2014, que é o Atlas Mundial de Saúde Mental, ela preconiza 45 leitos para cada 100 mil habitantes. Então esse é o número que a OMS indica como o ideal dentro da saúde mental. Em Ribeirão Preto, a gente tem 15 leitos para cada 100 mil habitantes. Então a gente estaria 45 para cada grupo de 100 mil habitantes, 15. Então a gente tem 1/3 do que seria preconizado. Por incrível que pareça, a gente tem o dobro da média mundial, que é 8, e a gente está acima da média no Brasil, que é 13. Mas não acho que isso seja algo para a gente comemorar, porque a gente está abaixo do que é preconizado. Só que tem uma questão que eu acho que é fundamental, que quando se fala de leitos, as pessoas tangenciam essa questão, que é discutir de que tipo de leito a gente está falando, que para mim talvez seja a questão mais fundamental. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza o leito em hospital geral.
qual que é a perspectiva da Organização Mundial de Saúde? A internação, ela deve ser feita no mesmo lugar que qualquer outro transtorno, é claro, numa enfermaria específica, mas dentro do hospital, exatamente para fugir da lógica da segregação. Então, por que todas as doenças internam no hospital geral e a doença mental não? Então, a perspectiva é enfermarias em hospital geral e internações breves, para remissão da crise. Então, o indicado é internações que sejam de 3 a 7 dias, para remitir o quadro agudo e a pessoa voltar para a sua residência, para o seu domicílio, para fazer o tratamento nos serviços comunitários. Então, é essa a perspectiva, internações breves no hospital geral, para remissão do quadro agudo. O que acontece é que aqui no Brasil se fala muito do hospital psiquiátrico e da internação a longo prazo. E não existe nenhum embasamento científico que fale da efetividade da internação a longo prazo. Então, essa internação a longo prazo, ela acaba servindo para outras funções que não a função psiquiátrica propriamente dita. Ela acaba preenchendo lacunas de falta de moradia, de falta de assistência, de falta de políticas. Então, isso é uma questão que a gente tem que pensar com muito cuidado. Marcos, eu até queria... Posso uma parte? Claro, claro. Claro, vereadora. Primeiro, elogiar, né, a sua gestão à frente da saúde mental. Você realmente tem feito a diferença muito grande. Acho que foi... Não tem nem como ligar, vereador. Não, a minha voz é baixa. Acho que era um sonho, né, de quem trabalha na área de saúde mental, os usuários, cuidadores, tivesse alguém com a visão que você tem, né? Então, a gente sabe a mudança que está acontecendo na saúde mental de Ribeirão Preto, trabalhando de acordo com as prerrogativas do SUS, do que se pensa em termos de saúde mental. Levando em conta toda uma rede de cuidados, que é o que você tem preconizado. E foi muito bom, né, colocar a sua colocação com relação ao leito em hospital geral, porque a gente já fez muitas discussões aqui na gestão anterior com relação a isso. Começamos uma conversa aqui nesse novo mandato, e a gente sente toda uma dificuldade, uma resistência, justamente porque o usuário do serviço de saúde mental, ele tem todo um estigma, né? E esse estigma acaba acompanhando os serviços, e até os profissionais do serviço também carregam o estigma da própria saúde mental. E como que você tem visto essa discussão aqui no município, né? Nós tínhamos conversado sobre o Hospital Santa Lídia, fizemos uma conversa lá à época com a Darlene, com o Marcelo Dinardi, e estava caminhando para isso, né? Mudou a gestão. Como que você tem visto isso? Avançou ainda? Continuam as mesmas resistências? Como que você avalia? Primeiro, agradecer pelas palavras, né? A vereadora Glaucia é sempre muito próxima aí da saúde mental, ajudando muito a gente. Eu acho que é um grande desafio, não só em Ribeirão. A gente vai nos eventos, nos congressos, é uma fala de todos. Você quer acabar com uma reunião, é você falar em leito de enfermaria em hospital geral. As pessoas fecham as portas, né? Existe uma resistência muito grande. Eu acho que ainda existe uma mentalidade muito forte, né, de que a pessoa com transtorno mental ela tem que ser isolada, segregada. Às vezes usa-se uma argumentação de que ela vai ser melhor atendida num lugar específico, mas por trás dessa argumentação tem um preconceito disfarçado, né, de que realmente a pessoa precisa ser isolada e apartada do restante da rede. A gente tem feito conversas. Eu acho que a gente está num momento propício, porque com o contrato de gestão dos pronto-atendimentos, hoje a Fundação Santa Lídia está responsável pelos pronto-atendimentos, onde a gente tem uma demanda muito grande de pacientes da saúde mental aguardando vaga. Então, eu acho que isso, de alguma forma, talvez sensibilize-os mais para a importância de ter um serviço desse tipo, né, uma enfermaria em hospital geral, pensando que esse paciente que está aguardando
no pronto atendimento uma regulação estadual, porque a regulação ela é estadual, porque os leitos são de gestão estadual, seria beneficiado com uma gestão de vagas de leitos que fosse municipal. Então, hoje, os leitos que a gente tem disponíveis são para a região toda, para toda a DRS 13, que é composta de 1.300.000 habitantes. E Ribeirão, proporcionalmente, interna menos. A gente é responsável por 50% da população, mas a gente interna 40%. Então, de uma certa forma, talvez até por ter uma rede que, apesar das falhas, é um pouco mais estruturada que a região, a gente proporcionalmente interna menos. Mas a gente divide a regulação desses leitos com toda a região. Então, eu entendo que talvez ter leitos municipais de regulação municipal seria um grande ganho, principalmente para essas pessoas que estão lá no pronto atendimento. Então, eu acho que isso é algo que a gente vem batalhando, que a gente vem conversando. Existe financiamento federal para essas enfermarias, então existe um custeio do governo federal, porque essas enfermarias fazem parte da política de saúde mental, então fazem parte da rede de atenção psicossocial, então existe esse custeio. É claro que, como a maioria das pactuações com o governo federal, o custeio não é suficiente, mas com certeza é um auxílio a mais e um ônus a menos para o município, né? Então eu acho que isso é um projeto que a gente vê como uma das prioridades da gestão. Para além desse leito na enfermaria em hospital geral, a gente também tem o que a OMS coloca como leitos em serviços de caráter residencial. Então, também tem um outro tipo de leito, que são em serviços de acolhimento. Então, isso também está previsto na Política Nacional de Saúde Mental. Também são serviços que têm custeio do governo federal. Então, a gente tem as unidades de acolhimento, que são para pessoas com problemas decorrentes de álcool e outras drogas, que estão em situação de vulnerabilidade. Então, é uma unidade, uma casa, com uma equipe especializada, sob a supervisão do CAPES, que acolhe pessoas, principalmente que estão em situação de rua. E a ideia dessa unidade de acolhimento é você oferecer o acolhimento para inserir no tratamento, para vincular o tratamento. A gente já tem uma unidade de acolhimento infanto-juvenil, que é um contrato de parceria com a ONG Dona Nair, que tem 10 leitos, e a gente já está construindo um edital para montar uma unidade de acolhimento adulto, para maiores de 18 anos, também com 10 a 12 leitos. E a gente tem o CAPS 3, a gente tem um CAPS 3 aqui em Ribeirão, que é 24 horas, que tem 5 leitos para acolhimento noturno. Então, não tem o médico, é uma equipe especializada, enfermeiros e auxiliares que ficam no noturno. Tem o médico durante o dia, mas no período noturno e final de semana é a equipe de enfermagem. Porque é para o paciente que não está num quadro agudo, mas que está entrando num processo de crise. A ideia do CAPS 3 é exatamente prevenir a crise. Então, aquele paciente que já é acompanhado no CAPS, que começa a ter uma agudização dos sintomas, então ele não está tomando a medicação direito, está com uma ideação suicida, está com algum sintoma psicótico, está com um estressor familiar importante, ele passa alguns dias no CAPS, sob o cuidado intensivo da equipe, exatamente para evitar que ele entre em crise. Isso funciona muito bem, a gente conseguiu reduzir muito o número de internações ali no CAPS com a utilização desses leitos, só que a gente tem só 5 leitos. Então isso é uma outra... 5 leitos. Ele é uma estrutura muito cara, o CAPS 3, para nós pensarmos em termos mais CAPS 3 em Ribeirão? Porque a priori é uma estrutura cara, o que o senhor acha? É caro, o custo estimado é em torno de 400 a 500 mil por mês. O custo principal é o RH, porque você tem que ter um RH 24 horas. E você tem uma equipe mínima pela portaria, porque ele é credenciado, mas o dinheiro do Ministério da Saúde é 80 mil. Então, cobre, vamos dizer aí, 20% do custo.
Mas você tem uma equipe mínima que você tem que ter no mínimo um enfermeiro e 3 auxiliares de enfermagem em todos os períodos, noturno e final de semana, e durante a semana você tem psicólogo, terapeuta ocupacional, você tem a equipe completa. Então o RH de um serviço desse custa muito. A gente tem no Plano Municipal de Saúde, a gente colocou como proposta ter um CAPS 3 AD para álcool e drogas. Aí com de 8 a 12 leitos, então voltado para a população com problemas decorrentes do uso de álcool e drogas. Mas tem exatamente esse desafio, né? Não é um serviço barato. Em Campinas, aqui do lado, né? Eles fecharam o hospital psiquiátrico, então o Cândido Ferreira, que é o Santa Teresa lá de Campinas, né? Ele foi fechado e eles só estão trabalhando com CAPS e Hospital Geral. Só que eles têm 7 CAPS 3. Então é bem diferente, né? A população é 2 vezes maior e eles têm 7 vezes mais CAPS do que a gente aqui em Ribeirão, né? A equipe que fazia parte do Cândido, ele se dividiu em equipes mínimas para montar os 7 CAPs? 3? Sim. Lá em Campinas é o Cândido Ferreira, que é uma fundação, né? O Cândido Ferreira tem uma história, né? Ele estava para fechar, daí os próprios profissionais montaram uma associação. Ela tem um contrato com a prefeitura que quase que a totalidade da rede de saúde mental de Campinas é administrada pelo Cândido Ferreira. É uma fundação sem fins lucrativos, né? Que é administrada pelos próprios profissionais ali, né? E eles foram fechando o hospital, e à medida que eles iam fechando o hospital, eles iam criando serviços substitutivos. Então eles foram fazendo esse trabalho gradativo já há mais de 20 anos, né? Então não é um processo do dia para a noite, mas eles foram gradativamente abrindo serviços substitutivos com a equipe que trabalhava no hospital. Então é um processo que a gente tem como modelo, né? É claro que tem as suas limitações, as suas falhas, mas que a gente tem como modelo, que eu acho que seria talvez um norte para Ribeirão Preto. Satisfeita, vereadora? Satisfeito, vereador? Seu Nelson, alguma colocação? Não? Marcos, você tangenciou esse assunto do matriciamento. Acho que até você ia começar a falar disso, eu não tenho certeza. Mas como que está o trabalho de matriciamento para as equipes de saúde da família? O matriciamento é uma ferramenta que a gente entende como fundamental, até para a gente potencializar a saúde mental na atenção básica. A gente tem uma dificuldade aqui em Ribeirão Preto, que a cobertura de saúde da família é baixa. A gente tem uma cobertura de saúde da família em torno de 35%, 40% do município. Então isso dificulta um pouco esse trabalho de matriciamento, porque o matriciamento ele funciona, não que ele não possa ser feito numa unidade tradicional, mas ele funciona muito melhor se for numa unidade que trabalha dentro da estratégia de saúde da família. O que a gente tem? A gente tem pactuado com o Ministério da Saúde, o único índice da saúde mental é o índice de matriciamento por CAPS habilitado. Então, na verdade, tem um índice que é pactuado com o Ministério da Saúde, que a gente precisa fazer, no mínimo, 12 ações de matriciamento por ano em CAPS habilitado. No ano passado, a gente conseguiu 100%. A gente fez mais de 12 ações em todos os CAPs habilitados. Só que, na verdade, a gente só tem 4 CAPs habilitados. A gente tem 4 serviços de saúde mental que não são habilitados junto ao Ministério da Saúde, exatamente porque funcionavam dentro de um modelo que não era alinhado com as políticas nacionais de saúde mental. Então, na verdade, a gente tem muito o que caminhar, mas em metade dos serviços, nesses 4 CAPs que estão habilitados, o matriciamento está funcionando.
E a gente percebe a diferença, a gente percebe que realmente as unidades que são matriciadas, elas encaminham menos para atenção especializada, porque você consegue fazer um cuidado, com o apoio do CAPES, você consegue fazer um cuidado dentro da unidade de atenção básica. Inclusive tem unidades de atenção básica que tem grupos de artesanato, grupos de caminhada, grupos de conversa, que funcionam como grupos de promoção e prevenção em saúde mental. Então esse trabalho ele vem sendo feito. A gente tem uma dificuldade ainda muito grande com a questão das agendas, principalmente naquele serviço que funciona ainda muito no modelo ambulatorial, da agenda, da consulta individual. Para você conseguir disponibilizar a agenda do profissional para ele estar indo até a atenção básica, a gente ainda tem algumas dificuldades, e muitas vezes também a disponibilidade do profissional da atenção básica em estar participando do matriciamento. Tem unidades que recebem de braços abertos, tem outras unidades que têm uma dificuldade maior. Um ponto importante é que a gestão atual, o Dr. Sandro, já colocou esse matriciamento como uma política do município. Então, é claro que a gente não quer fazer dessa forma, mas assim, o matriciamento ele vai acontecer quer a unidade queira ou não, né? É claro que o diálogo aberto e a recepção espontânea é muito mais fértil, né? Mas de qualquer forma é uma política do município esse matriciamento. Mas aí também a grande dificuldade é o RH. Então assim, a gente também, essa questão do RH, ele também limita essas ações, porque 12 ações por ano, como é pactuado com o Ministério da Saúde, na minha opinião é muito pouco. Então na verdade assim, atingir esse 100% do Ministério não é difícil e não é o suficiente. Então eu acho que a gente vai precisar de muito mais do que isso, né? E eu acho que o matriciamento ele também tem um papel de articulação da rede. Então, porque o matriciamento ele não precisa, ele não é feito só na atenção básica. Ele pode ser feito em escolas, ele pode ser feito na assistência social. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com a proposta do CAPES Álcool e Drogas, está matriciando a Casa de Passagem, o Centro Pop, que tem uma população usuária de substâncias ali que é bastante significativa. Então, o matriciamento ele tem essa perspectiva de articular a rede. Agora, a grande dificuldade realmente é o RH, que a gente tem essas limitações, a gente não consegue chegar em todos os lugares que a gente gostaria de estar chegando, né? Ótima pergunta. Em seguida eu vou abrir para vocês falarem, nós vamos continuar. Não, nós vamos sim, viu? Aí a senhora vai se sentar à mesa para fazer uso do microfone. Não pode, porque senão o sistema de som não capta e a nossa ata não consegue registrar. Mas em seguida eu vou sim convidar quem desejar fazer uso da palavra para se dirigir ao Dr. Marcos. Nós temos discutido aqui na comissão, doutor, alguns aspectos com relação à tecnologia da informação muito precário, e que isso também é uma das razões do gargalo nas filas, como, por exemplo, encaminhamentos feitos com papel. Uhum. No caso da saúde mental, o senhor teria alguma sugestão a fazer à comissão para dirigir o nosso relatório ao Departamento de Tecnologia da Informação no que diz respeito à saúde mental? Eu acho que a saúde mental, até por essas peculiaridades que eu coloquei, né, a gente está... o paciente, ele, dentro desse novo modelo que a gente está implementando, que na verdade não é novo, né, é novo em Ribeirão Preto, né, mas o paciente não necessita do encaminhamento para estar indo para a unidade especializada. Contudo, o encaminhamento ele é desejável, porque o encaminhamento é uma forma de comunicação. Então, se o profissional da atenção básica orienta o paciente a buscar um CAPES, é desejável que tenha um encaminhamento, porque é uma forma de troca de informações. Esse encaminhamento a gente quer que seja disponibilizado online. A gente tem essa proposta, eu estou conversando com a Central de Regulação, que esse encaminhamento não seja mais feito no papel, que ele seja feito via o sistema IJA, e daí quando o paciente chega na unidade
de saúde mental, o profissional acessa o IJA e ele pode ter acesso ao encaminhamento. Até porque o encaminhamento em papel, ele se perde e ele é uma burocracia a mais, então isso é uma coisa que a gente quer implementar. Eu acho que uma questão muito importante é talvez a questão de um sistema para avisar das consultas agendadas, que a gente realmente tem muitas faltas, né, o absenteísmo, né, também está presente na saúde mental, acredito que menos que nas outras especialidades, mas também se apresenta ali na faixa ali dos 15%, 20%. Então acho que seria importante talvez algum sistema de aviso, a pessoa ter acesso ao agendamento online, que eu acho que isso vem sendo trabalhado, né? Agora, dentro dessas tecnologias em saúde, não necessariamente dentro do sistema saúde digital, a gente tem trabalhado com uma proposta de que esse matriciamento também possa ser feito via telesaúde. Então, isso é uma proposta que a gente tem, ainda vai demorar um tempo para ser viabilizado, mas que a gente possa ter alguma forma de que o profissional da atenção básica possa ter acesso ao profissional da atenção especializada via telesaúde. Então, às vezes, alguns horários disponíveis do médico especializado responder questões da atenção básica, ou talvez via fórum mesmo, né, coloca a pergunta, responde depois, enfim, isso a gente tem algumas propostas aí de tentar trabalhar esse matriciamento facilitado pelas tecnologias em saúde, né. A secretaria tem sido... Desculpa, vereadora. Doutora Virgínia que tem feito isso? A Maria Eugênia, o online não, online a gente não começou. O online a gente tem conversado com o professor João Marques, lá da Faculdade de Medicina, que tem um sistema que é o CISAM, que era o sistema que era utilizado na regulação, agora não é mais, porque agora veio a CROSS, né, que é a regulação estadual, mas tinha o CISAM, e esse CISAM ele tem uma ferramenta de telesaúde. Então a gente tem estudado essa proposta de trabalhar com esse matriciamento online. Então isso é uma proposta, mas é que ainda está em fase de estudo, né? Então a gente ainda não tem, ainda não levou isso para a prática, né? Mas é uma proposta que a gente tem. E vocês pretendem encaminhar isso através de documento, assim que compuserem um protocolo a ser seguido para a tecnologia via tecnologia da informação? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente, num primeiro momento, a gente estava pensando em fazer isso aproveitando ali o respaldo da universidade, né, pensando que é uma tecnologia nova, né, quer dizer, nova também em Ribeirão Preto, né, mas futuramente eu acho que isso pode virar um protocolo da secretaria, pode ser uma ferramenta a ser incorporada pela Secretaria da Saúde. O senhor tem alguma sugestão? Eu pediria então que assim que o senhor tivesse isso mais documentado, é um pedido, né, da comissão que encaminhe para que nós possamos enriquecer o nosso relatório aqui. O senhor tem alguma outra sugestão para fazer, para melhorarmos as filas do SUS em Ribeirão Preto? O senhor gostaria de acrescentar aos nossos estudos? Eu acho que mais especificamente da saúde mental, eu acho que é um pouco nessa linha mesmo, né? Eu acho que o trabalho tem que ser uma mudança de modelo paralelo a um fortalecimento da rede, né? Esse fortalecimento da rede passa, claro, pela questão do RH, mas eu acho que a gente implementando um novo modelo na rede de saúde mental, principalmente fortalecendo o trabalho em rede, o trabalho multidisciplinar, a gente tende a atenuar significativamente esse problema. Não sei se a gente vai chegar a resolvê-lo completamente, né? Mas eu acredito que pode ser uma redução bastante significativa. Os vereadores gostariam de fazer uso da palavra? Faltou contemplar os medicamentos, mas vamos é verdade. Vamos ouvir lá, Pá. Isso. Tá bom, senhora, então, a senhora poderia se sentar à mesa, por favor? O questionamento da senhora é para o Dr. Marcos ou para a comissão? Para nós da comissão. Para a comissão? Tá, então eu quero, antes da senhora iniciar,
Eu gostaria de agradecer, então, a presença do Dr. Marcos, dizer que o senhor tem muita facilidade de falar. Nós estamos entendendo com muita facilidade, porque o senhor consegue explicar isso para os leigos entenderem, e isso nos ajuda bastante a mapear a questão da saúde mental em Ribeirão Preto, acrescentando a tudo que estamos estudando da saúde. Então, agradecer, repetindo, o senhor não veio como convocado, porque aqui é uma comissão de estudos, o senhor veio como convidado, então receba o agradecimento dessa comissão. Tudo bem, doutor? Muito obrigado, então. Pois não, vereadora Glaucia. Se ele tem algum documento para anexar, o senhor trouxe algum documento que gostaria de deixar junto? Eu posso estar enviando. Eu tenho esses dados, eu compilei numa apresentação que eu fiz para o Conselho de Saúde. Então eu posso estar passando esses dados dentro dessa apresentação que já está. Se o senhor achar interessante, não, né? Eu acho que sim, É uma apresentação, inclusive, porque o Conselho de Saúde também solicitou, né, esclarecimento sobre a saúde mental, e a gente montou uma apresentação, eu junto com o pessoal do Conselho Gestor, que tem alguns representantes aqui, né, e a ideia é, inclusive, publicizar esses dados no site da Prefeitura, né, e eu posso estar enviando para vocês também. Doutor, senhor, só mais um minutinho, parece que está chegando uma pergunta aqui pela TV Câmara. A gente gostaria de dar atenção, a rede de computadores aqui da Câmara não está quase conectando aqui. Um minuto, por favor, doutor. Isso, é porque não está, a internet aqui da Câmara não está funcionando bem. Com relação à assistência farmacêutica, como o senhor avalia? Eu acho que a questão das medicações, eu acho que a gente realmente tem uma evolução muito rápida da indústria farmacêutica e a gente tem uma dificuldade em incorporar essas novas tecnologias, né? A gente percebe que vem sendo produzidos medicações nem tanto pelo seu efeito terapêutico, mas principalmente pela redução do efeito colateral, que com certeza tem um potencial muito grande, principalmente de favorecer a adesão. Então a gente pode falar, entre aspas, né, que a gente tem medicações cada vez mais limpas, né, cada vez que causam menos efeito colateral. E é claro que para a gente na rede, né, ter acesso a essas medicações com certeza facilitaria muito a adesão ao tratamento medicamentoso, que é fundamental. Eu não tenho dúvidas que em 60% a 70% dos casos o uso de medicação é primordial. É claro que os estudos apontam que é muito mais eficaz se você juntar a medicação com as abordagens terapêuticas. Mas a medicação ela é fundamental em 60% a 70% dos casos, sem sombra de dúvidas. Eu acho que a gente tem uma dificuldade porque realmente os custos são muito altos, né? Então, eu não sei exatamente toda essa questão das patentes, porque realmente assim, a dificuldade em incorporar é que geralmente o custo das novas medicações é bastante elevado se você for levar em consideração a quantidade de pessoas que vão utilizar. Então, eu acho que isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem mesmo, né? E a gente acaba que na rede a gente tem medicações que são eficazes, mas que são de linhas anteriores, né, e que algumas delas realmente têm efeitos colaterais bem significativos, né. Chegou aqui a pergunta, doutor, vem pelo Cristiano Henrique Gomes, ele endereçou a TV Câmara. O senhor tocou nesse assunto, eu vou repetir, talvez repetir a pergunta, mas em atenção ao nosso telespectador. Ele pergunta: qual a dificuldade de matriciamento na saúde mental em Ribeirão Preto, uma vez que o Dr. Alexandre F. Cruz é o responsável? Onde está o erro? E isso não acontece sem planejamento. Está um pouco confusa a redação aqui, mas vamos tentar pegar o espírito da pergunta. Onde está o erro? E isso não acontece sem planejamento. E a pergunta: por que não foi revisto antes? Porque está super atrasada essa questão do matriciamento. Ele está tocando na questão do matriciamento, né? Eu acho que
se a gente pensar que realmente a tecnologia do matriciamento, ela não é uma tecnologia nova, né? Ela foi aí concebida há mais de 10 anos, né? E na verdade ela fora do Brasil ela é chamada de cuidado colaborativo em saúde mental, né? O nome matriciamento é um nome aqui no território nacional, mas fora do Brasil é chamado de cuidado colaborativo. Eu acho que qualquer mudança de modelo, de paradigma, ela não acontece do dia para a noite, né? Eu acho que é difícil mesmo para as pessoas, né, incorporarem um novo jeito de olhar e um novo jeito de fazer as coisas. Então, assim, um lado meu fica um pouco irritado com a demora, mas um outro lado meu entende também que a gente não vai conseguir fazer essas mudanças do dia para a noite, né? Que realmente é você mudar um olhar que está arraigado culturalmente. A gente vivencia isso. Quantas vezes já não aconteceu no CAPES 3, onde eu trabalhava, de você faz o acolhimento, você faz aquela escuta, 1h30, 2 horas, você levanta toda a história, daí você monta um projeto terapêutico com várias ofertas de cuidado, e daí a pessoa chega para você e fala, não, mas eu só quero a medicação. Então, isso aconteceu comigo várias vezes, né? Então, assim, tem uma questão cultural também muito forte, né? Da busca da pílula mágica, da resposta rápida, do passar a responsabilidade, né? Quer dizer, o matriciamento ele também implica em compartilhar a responsabilidade. A lógica do encaminhamento, ela é uma lógica muito mais conveniente. Eu encaminho para o especialista e isso não é mais problema meu. A lógica do matriciamento é a lógica de que aquela pessoa é responsabilidade de toda a rede, o tempo todo. Ela não tem alta da atenção básica, ela não tem alta do CAPES, ela é responsabilidade da rede o tempo todo, e responsabilidade de todos. Então eu acho que é uma mudança que não vai ser do dia para a noite, não. Muito bem, eu agradeço ao quem... Vamos aqui agradecer ao Cristiano Henrique Gomes por encaminhar a pergunta e uma vez mais agradecer ao Dr. Marcos Vinícius pela presença. Eu vou pedir por alguns minutos que o vereador Luciano Mega assuma, por favor, a presidência dos trabalhos. Eu me ausento por 2 minutos e retorno. A senhora, então, por favor, se identifique para que os nossos registros contem seu nome e pode fazer a pergunta, por favor. Meu nome é Maria Zélia. Está ligado. Tá. Eu acho que eu sou a única aqui, pelo que eu vi, que é usuário. Usuário é assim, eu tenho um filho portador de esquizofrenia, né? E tem 21 anos que eu estou nessa luta. E como o vereador Mega disse, da reforma psiquiátrica, Paulo Delgado também fez leis lindas, nada aconteceu. Os nossos pacientes saíram dos manicômios e hoje estão na rua. Eles estão desassistidos e, bom, mas isso eu não vou usar termo muito técnico, porque eu não sou técnica, eu sou mãe. E nesses 21 anos, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu não sabia do que se tratava, porque não era falado. Hoje eu fico um pouco até mais feliz de saber que está se falando mais. Já tem algum tempo que a vereadora Gláucia Berenice ela está no Fórum Permanente da Saúde Mental. Perguntei hoje se ela tem pretensão em dar continuidade, porque se ela sair, nós estamos perdidos. Que é aqui que é com ela que a gente chora, né? Aí fala. O que eu quero dizer é o seguinte, sou contra internações prolongadas. Meu filho teve internações longas, a última foi de 8 meses. Ele saiu confuso de casa. Ele trata no Hospital das Clínicas. Nada contra o Hospital das Clínicas, mas o 3º andar, para mim, é um isolamento total. Você tem que apertar a campainha para fazer a visita. É trancafiado o paciente ali.
o meu, por ser um portador de esquizofrenia paranoide refratária, aquele que não responde bem à medicação, o Dr. Marcos conhece ele desde o hospital dia, é um paciente difícil, então ele não podia descer ali no hospital para dar uma voltinha, tomar um sol. Quando ele volta para casa, é um recomeço, você tem que ensinar tudo de novo, ele vem com manias, é muito difícil. Então, o que eu acho de verdade, também aumento de leito, não sei se isso ajudaria muito. Acho que o Hospital Geral teria, sim, que aceitar esse paciente, porque não é doença mental. Nós não somos só físico, nós temos a nossa mente, comprovadamente, é uma doença, né? Ela é subjetiva, ela não se revela no ultrassom, nada, né? É na fala, é na escuta. Por isso que eu defendo. Não, eu sou contra esse processo de... Como que chama? Eu sou meio por fora de falar à distância. Porque, gente, 21 anos eu tive que aprender através de leituras, através de palestra, de conversar com o médico, tudo, a observação. Meu filho está bem agora. Mas eu preciso prestar atenção que ele vai sinalizando coisas. Eu vou tolerando até onde eu posso, né? Porque quando vocês que são da saúde mental, há de convir comigo o seguinte: se a gente não acudir logo e demorar, ele tem prejuízos sérios. O que aconteceu com o meu filho? O que aconteceu com o meu filho hoje? Eu percebo que ele teve muitos prejuízos, porque ele já chegou a ficar 5 dias numa UBS esperando uma vaga no serviço. E com o tempo eu fui percebendo que se tiver esses serviços, né, que dê essa atenção, esse acolhimento, às vezes não precisa internar. Né? Tendo um bom psiquiatra, essa equipe que o Marcos se referiu e que eu concordo, não precisa dessa internação. Eu acredito até que os psiquiatras não aceitam, porque na rede o médico tem que ser rápido. Ele não pode demorar muito numa consulta, e na psiquiatria é impossível em 10 minutos ele observar, porque o nosso doente, ele é dissimulado. Ele chega e fala que está tudo bem. Só que o profissional, ele tem que prestar atenção no olhar, no comportamento. Eles ficam meio agitados, ansiosos, eles começam a jogar a culpa no pai e na mãe. Isso aconteceu comigo. Meu pai e minha mãe, que brigam muito, que são loucos, e eles acham que eu sou o problema, né? O que acontece? O médico não desenvolve a conversa, e ele também nem é obrigado, porque ele é um ginecologista, ele é um ortopedista. E na última reunião aqui, que aquela psiquiatra adorável, né, ela disse que você, quando faz a medicina, passa-se 3 meses na psiquiatria, né, em outras clínicas, porque ele já está pensando no que ele pretende fazer. E é impossível, em 3 meses, uma pessoa entender o doente mental. É muito, sabe, de olhar. É ser humano com ser humano. E se ele se sentir acolhido, se ele sentir que não é... Porque eles também têm preconceito, eles também têm medo da doença deles. Se ele se sentir abraçado, acolhido, talvez para a nossa família não, mas para o profissional ele vai se abrindo. Eu digo isso porque eu estou aqui representando a APSE, Associação de Apoio ao Psicótico, que não é um serviço de saúde. E nós temos lá mais de 20 pacientes. E o que eles gostam? Gostam de chegar lá,
nós os abraçamos, a gente oferece um lanchinho gostoso, tem atividade de segunda a sexta-feira. O dia que ele quer participar, ele participa, quando ele não quer, ele não participa, nós respeitamos, né? E claro que são pacientes que já vieram de situações muito graves, de internações graves, mas que ele gosta. Aliás, tem paciente que o único lugar que se adaptou foi a ápice, porque não existe cobrança, existe um olhar, existe um carinho por ele, uma escuta, sabe? Às vezes ele fala histórias tão doidas, mas eu que sou voluntária, eu sou fundadora, inclusive, da associação, já participei da diretoria. Hoje, eu apenas vou nas reuniões de família. Outra coisa importantíssima é trabalhar a família. Família desconhece, é difícil demais, sabe? De você ver que seu filho está entrando numa crise. O meu, com 12 anos, a pediatra insistia que era a passagem da idade. Era num convênio. Não, isso é normal. Ele está mudando de idade, né? E na adolescência parece eles mudam, eles têm um comportamento diferenciado. Mas eu, como mãe e também funcionária da saúde, que eu trabalhava no HC na época, eu senti isso não é normal. Isso não é. Eu já tinha uma filha, meus filhos tinham amigos. Isto não é normal. Eu parei de trabalhar no Hospital das Clínicas, mas eu mesmo assim procurei o terceiro andar direto, a doutora Maria Silvia, que me acolheu, e eu falei, eu tenho certeza que o comportamento do meu filho não é normal, mas eu não sabia do que se tratava. Na época, eu cheguei a pensar que ele estava usando droga. Por ele chegar da escola e a escola me chamar também e falar que ele simplesmente nem abriu o caderno. Que ele chegava, debruçava na carteira e tinha umas manias, fica contando, porque ele é esquizotoque. Ele tem os dois, né? Ele tem esquizofrenia mais toque. Então, eu acho assim, a família, não ignorar o que a família leva, ter um profissional que realmente se dedique e observa, mas não é em 5, 10 minutos, isso não dá para fazer. Percebido que eu acho que o profissional sabe mais do que o pai e a mãe. A mãe sente, mas ele é formado para isso. Ele imediatamente fazer a intervenção, sabe? Se for medicamentosa, se for o acolhimento apenas, uma conversa, para que não aconteça o que aconteceu com o meu filho. Muitas perdas, muitas perdas. Eu debato sempre que não precisa ser em todas as UBDSs, mas se em algumas tivesse uma equipe com um psiquiatra, com um psicólogo, um assistente social, porque quando o meu ficava mal, a nossa porta de entrada é UBDS, eu não tenho outro lugar. Só se estiver mudando agora, e eu não sei, porque tem quase 2 anos, graças a Deus, que meu filho não interna mais. 3 tentativas de suicídio, tudo isso. Se tivesse neste serviço este profissional que fizesse esse acolhimento assim que a família chegasse, não teria muitas internações. Ou sim, uma internação de curto prazo, mas com serviços substitutivos, que ali a pessoa medicava, que a medicação é extremamente importante, horário, respeitar o horário, é muito importante. Uma atividade, o meu gosta de tocar violão, vocês sabem, quem é da saúde já acompanhou, o violão foi uma terapia, ele fez 4 anos de violão clássico, ele estava no comecinho da doença. Então, o que eu peço, em nome de todos os familiares, é que realmente vamos pensar saúde mental. É saúde, não é uma coisa diferente, é saúde mental. E não podemos deixar de dar esse cuidado imediato. Eu tenho dó dos nossos profissionais, a quantidade minúscula, né? E que tem que se desdobrar
para fazer esse atendimento. E, sinceramente, lá na ápice nós temos muitas e muitas queixas de familiares que não sabem o que fazer, não sabem como lidar, não sabem onde procurar. O paciente fica uma semana no BDS lá regulado e o meu filho já fugiu uma vez da OBDS, né? Mas aí eles me orientaram, a senhora vai para casa e nós vamos fazer o seguinte, a hora que surgir a vaga, nós vamos até lá e a gente, né? Foi muito difícil que eu tive que chamar até a polícia para poder, a polícia e o SAMU para poder levá-lo para o CAPS 3. De lá ele foi para o HC. Então é isso. Ou temos nas UBDS, não todas, vocês falaram de Campinas, a minha filha é psicóloga, minha filha fez psicologia aqui na USP e ela fez o aprimoramento dela em Campinas. O hospital estava fechando. E ela foi, quem conhece, ela foi para o Centro de Saúde São José. Lá tinha essa equipe. E quando outro serviço chegava alguém surtado, eles se deslocavam e iam até lá prestar o serviço. E de lá, então, viu que era possível fazer. Então, ela fala sobre isso, né? Então, é isso que eu quero, que eu vim trazer aqui. Os senhores vereadores, olhem com mais carinho. Eu sou usuária da saúde pública, ginecologista, o clínico, não tenho que me queixar. É agendado, eu vou no dia do agendamento. A única coisa que eu estava com um problema sério aí, eu fiquei 3 anos esperando uma colonoscopia. Aí fizeram, eu não sei como que foi feito o procedimento, e uma clínica chamou todas as pessoas, eu fiz, e ficou confirmado a minha síndrome de intestino irritável, porque eu comia qualquer coisa, passava mal. Ficou confirmado. Foi um sábado e um domingo. Estava superlotado. E lá nós ficamos sabendo que, neste período, morreu pessoas por falta desse exame, porque era um tumor, era alguma coisa. Então, é triste saber isso. Mas eu não tenho o que queixar, nem da GO, nem do clínico, porque o clínico ele me encaminha para onde ele acha que tem que encaminhar, o gastro, ou seja, outras coisas. Mas na saúde mental é muito sofrido, e a gente não sabe lidar. É muito complicado. Se a gente não tiver uma experiência para entender se ele está ficando mal, se ele também está simulando alguma coisa, né? Não dá para a gente correr atrás. E tem que correr atrás logo nos primeiros sintomas, porque se demorar, o prejuízo é grande. Falei da minha filha, uma excelente aluna, entrou em 3 faculdades públicas. O meu filho ia pelo mesmo caminho e parou. A minha filha fala, o Daniel tinha um potencial maior que o meu, mãe. Pelo menos em exatas, tudo, né? Desculpa estar falando isso, eu não estou fazendo nenhuma média, que eu sou eles estudaram em escola pública, tudo, mas o Daniel tinha essa possibilidade. Acabou. Ele concluiu o ensino médio porque eu fui na escola, conversei, o médico também deu uma cartinha falando que ele já tinha um diagnóstico, e nós fizemos trabalhos em casa, e eles, porque eu falei, não sei, eu acredito, não quero perder essa esperança de que no futuro se descubra algum remédio. Eu não fico nessa expectativa, mas quem sabe? E também uma preocupação, eu quero um serviço bom, porque eu vou morrer um dia. Eu tenho 63 anos e a gente vai envelhecendo. A gente nunca sabe, né? Se vou eu, se vai ele, mas a lógica da vida é essa. Então, eu gostaria que, se um dia, né, isso acontecer, que tenha um serviço bom e quem ficar cuidando do meu filho, que provavelmente minha filha, tenha um serviço melhor. Porque ele não está bom ainda, né, Mar? Ainda não está. É isso que eu queria colocar como usuária e representante de uma associação. Convido
para vocês irem lá. Não é um serviço de saúde. Agora pode. Nós temos liberdade de levar quem nós quisermos agora lá. Antes não podíamos. Porque o senhor Cícero Gomes impedia que nós levássemos vereadores e outras pessoas para visitar. Porque ele entendia que ele era, né, meio dono da APSE, mas não foi assim, não. Fomos nós que batalhamos e conseguimos. Ele ajudou, claro. Ele ajudou. Mas ajudou como eu ajudei, como todos nós nos reunimos e fizemos. Então, hoje está livre. Qualquer um pode visitar. Para ver que não é um serviço médico, mas o olhar, o abraço, a atenção, o respeito. Mostrar que somos iguais. Isso faz toda a diferença na APSE. Tá? Bom, o vereador Marcos Passos está voltando. Dona Maria Zélia, nós agradecemos a participação da senhora e a colaboração também. Ela deu algumas pistas importantes para a gente. A primeira é do controle social, né? Acho que o SUS está fazendo 30 anos e sem a participação popular nós nunca teríamos avançado e continuaremos avançando quanto mais participação popular, principalmente dos usuários, né? Que é aqueles que estão no dia a dia ali. E mais algumas coisas que a senhora falou, acho que o Dr. Marcos passou para nós, né? A questão dos mutirões passou muito rápido, mas o senhor falou, mas acho que no caso foi a proctologia que a senhora falou, porque ficou sem profissional, o profissional faleceu e aí teve que resolver na base do mutirão e para um determinado momento é válido, sim. Não é para médio ou longo prazo, mas para curto prazo. Então, o Dr. Márcio falou dos mutirões, o acolhimento com a escuta bem dedicada ao paciente, à família também é importante, né? Ela falou da atenção à família, acho que todo profissional da área da saúde mental sabe o quanto é importante a abordagem da família, que está sofrendo tanto quanto o paciente ou o familiar está sofrendo também. E, por fim, a questão dos leitos do hospital geral, né? Acho que é o caminho, a senhora falou, acho que tudo que a senhora falou, acho que é o caminho que o doutor está seguindo, então nós esperamos que realmente a saúde mental evolua, né? Tem bastante. Muito obrigado pela colaboração da senhora, viu? Nós concordamos. É isso que nós precisamos aqui. Vou convidar o Carlos César, então, para também sentar-se aqui. Posso só fazer... Claro, doutor. Não, acho que pode. Pode vir, Carlos. Rapidinho. Agradecer as palavras. Eu acompanhei um pouquinho da história da Zélia, né? E ela e a família são verdadeiros guerreiros aí, né? Que bom se todos os Daniéis tivessem uma família como a que ele tem, né? A gente tem trabalhado com as famílias, né, nos CAPs, né, todos os CAPs têm grupo voltado para os familiares, e a APSE faz um trabalho belíssimo mesmo, né? Eu já vi casos assim de usuários que não conseguiram se vincular a nenhum serviço e só conseguiram aderir ao trabalho oferecido pela APSE. A APSE faz muito com muito pouco, né? Então, parabéns. Mas só uma coisa que eu acho importante, que eu acho que é uma boa notícia, pelo contrato de gestão com a Fundação Santa Lídia, foram contratados para os pronto-atendimentos assistente social das 7 às 19 todos os dias e psicólogo de segunda a sexta das 8 às 18. Então, hoje, na OBDS Central, no Quintino e na UPA, a gente tem assistente social todos os dias e psicólogo de segunda a sexta. Falta só a Vila Virgínia, né? Porque o contrato de gestão... porque o contrato de gestão com a Fundação Santa Lídia é o Central, o Quintino e a UPA, né? Então, falta a Vila Virgínia, acho que é o próximo passo. Mas só que isso foi uma coisa que a gente fez questão de colocar, e então hoje já tem, tanto no Central, quanto no Quintino, quanto na UPA, assistente social e psicólogo.
Bom, agradeço mais uma vez. Dr. Marcos, nós temos aqui a felicidade nessa comissão de ter a vereadora Gláucia, que tem uma história de cuidado com a saúde mental. Dr. Luciano Mega, que é médico, entende também. A presença do seu Nelson sempre firme aqui na nossa comissão. E que o senhor ficar à vontade, porque o assunto não é saúde mental. O Carlos César, ele veio, não é, né, Carlos? Você veio trazer a demanda em relação à área da saúde, mas questão das filas ou é saúde mental? Até sobre a saúde mental também. Ah, sobre o espaço da... não, tempo, então né? me perdoa. Eu tinha entendido que a tua vinda era por algum outro motivo. Então, eu ia dizer para o senhor, doutor, ficar à vontade, mas vamos ouvir, então, o Carlos César para ele, então, fazer a sua exposição. Pois não, Carlos. Então, boa tarde a todos. Pedir para você se identificar para a nossa ata. Tudo bem. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos César Macedo, né? Sou usuário da rede, né? A minha necessidade é o quê? Eu tive um problema psicológico, né? Fui atendido, mas depois foi cessado, não consegui mais. E o tempo que eu fui procurar, eles disse, igual o senhor disse, que de 2 meses a 6 meses. Mas a gente vai nos lugares, são de 2 meses a 2 anos, né? Não está tendo condição. E eu dependi muito do quê? Eu perdi muitos direitos meus, né? Igual está aqui, ó. Havia 20/11, não consegui nada até então. Aí você vai nos órgãos, né? Eles informam para você acompanhar Unimed ou Unip, outros órgãos, igual o senhor falou, terapia ocupacional ou psicólogo. Eu fui encaminhado para lá. Eu queria entender onde seria que teria essa terapia pela rede. Eu não sei aonde que é. E, então, tanto hoje, eu fui lá de novo na Vila da Meira Júnior. A Vila Virgínia hoje não faz mais parte de lá. A Vila Virgínia hoje foi transferida para João Penteado. Só que é o seguinte, ninguém está sabendo disso. O senhor imagina, eu ainda caminho, consigo ser consciente, eu vejo pessoas naquela Meira Júnior atravessando aquela avenida totalmente perturbada, chega lá, não é lá. O que acontece? Isso daí, sabe, deixa a gente muito triste mesmo. Igual, sabe o que ela falou para mim hoje? Vai me desculpar falar, a gente tem que falar assim porque a gente tem que ser transparente. A transparência está faltando no ser humano, então tem que falar a transparência. Que eu tenho que ser persistente e não tem que só 2 vezes, tem que 10, 20 vezes. Aí eu falei para ela o seguinte... A partir do momento que a rede tem o meu telefone, o meu contato, ela tinha que entrar em contato com a gente. É assim que é a vida. Para que pede meu número, meu telefone? Eu sei que eu tenho que ir 2 vezes, eu sou chato, eu vou 10, 20, eu posso ir. Eu sou daquela porcentagem de 10 pessoas, eu sou aqueles 2% que persiste. Porque os 8 restantes por cento some. E ficam pessoas perambulando, perturbadas, doentes pela rua. A droga aumenta, o álcool aumenta por esse motivo. Até, sabe, isso eu falo porque eu falo até da minha filha ser autista. Ela conseguiu, a gente descobriu que ela é autista, ela passou pela rede SUS, ela passou por neurologista, não conseguimos descobrir. Só que a minha esposa, graças a Deus, é persistente. Eu tenho uma sobrinha que é psiquiatra, ela falou assim, ó que se eu olhar para sua filha, se ela amarrar o sapato, ela tem algum grau de autismo, o senhor sabe que é desse jeito que percebe. E a gente percebeu nisso, a Ana Clara veio descobrir depois de 10 anos que ela tinha. Ela era passada pela escola como uma menina que era isso, era aquilo, mas hoje ela tem todo o acompanhamento, sabe por quê? Porque nós somos pais presentes e brigamos por sim. Somos chamados de chatos, disso, aquilo, persistente, e eu vou persistir. Hoje minha filha tem HC, ela acompanha, ela passa pela NADEF, ela passa pela saúde mental com a doutora Heloísa aqui na Santa Luzia, que é... As pessoas tinham que ser mais elogiadas, mais respeitadas, mais lembradas, coisa que não são as pessoas certas. As pessoas erradas são lembradas, até placa recebem, enquanto que as pessoas certas não são lembradas, não são faladas. Então a gente fica nessa parte. O senhor vê, eu perdi uma perícia do INSS porque eu não tenho condição de pagar um psiquiatra. Eu perdi. Hoje eu trabalho, hoje eu pus na minha cabeça que eu não quero saber mais disso. Eu vou batalhar e vou conseguir reverter tudo isso. Pediram para mim aqui, ó. O senhor vê, eu fui no Balão de Mauá, pediram uma carta para encaminhar para o posto de saúde da Vila Virgínia, que era para eles me atender. Lá eles não sabem nem o que significa isso. Então, quer dizer, a gente fica perdido. Algum documento, Carlos, que você gostaria de mostrar para o Dr. Marcos, ou deixar para a comissão? Aqui, Dr. Marcos. Foi passado desde 20/11 de 2017. Você vem pedindo... Você está narrando um fato, vê se nós estamos entendendo. Você está narrando um fato que você fez um primeiro contato com uma unidade em novembro de 2017 e até hoje você não teve atendimento, é isso? Não tem. Você só passa pelo assistente social, o psicólogo, você é encaminhado para terceiros, tipo Unip, Barão de Mauá, e assim vai. Eu quero saber onde tem na rede essa parte.
o psicólogo da rede, igual foi comentado. Eu não sei, eu não sinceridade. O doutor quer examinar com calma antes de... Só para nós podermos ver se é um caso que a gente pode ilustrar e até identificar alguma falha pontual e através dessa falha poder corrigir uma série. Não, eu fui até falar com a doutora Maria Eugênia, que eu acho também uma coisa que eu não entendo até hoje. Tem 20 psiquiatras na rede, tiraram uma, que era psiquiatra, para jogar na secretaria, tudo bem. Mas cadê aquela pessoa que, se ela saiu, não colocou ninguém a mais? Como que... Não, assim, né? Eu penso assim, que a troca é feita assim. Saiu um, entra outro. Teria que ser. Teria que ser. A gente não pode pensar de outro jeito, gente. Então, quer dizer, a gente não pode pensar de outro jeito. O doutor gostaria de... Não, dessa parte da Maria Eugênia, na verdade aumentou. A Maria Eugênia fazia 20 horas na UPA e hoje a gente está com o médico fazendo 36 horas. Então aumentou e daí a Maria Eugênia a gente colocou no trabalho de matriciamento. Então assim, a gente substituiu ela lá na UPA. Da questão aqui, que você falou da mudança, eu acho que eu peço desculpas, né? Acho que a mudança realmente, talvez a gente tenha falhado na comunicação, mas é que dentro dessa ideia de tentar distribuir os serviços regionalmente, o Guido Etten, que era um antigo ambulatório regional na Meira Júnior, ele atendia 2 distritos do município, ele atendia o sul e o norte. E não fazia muito sentido porque é uma região muito ampla, né? Isso até dificulta o acesso. Então agora o Distrito Sul é atendido pelo CAPES da Rua João Penteado. O CAPES Dr. Nelson Ocano, até o gerente do CAPES lá está aqui. Então acho que ele pode até te ajudar depois. Acho que depois da comissão a gente pode até conversar com ele. Então por isso que teve essa mudança de referência, porque na verdade a gente tinha uma centralidade do atendimento no antigo ambulatório regional, que o ambulatório regional de saúde mental, ele inclusive ele atendia a região, por isso que era ambulatório regional. Então ele atendia metade do município e mais cidades da região. A gente agora territorializou, então o antigo ambulatório regional, agora Guido Etten, atende só o norte. E daí o sul vai ficar com o da João Penteado. Então é isso. Da questão da psicoterapia, isso é uma lacuna que a gente tem, porque como o número de psicólogos na rede não é o suficiente, a gente prioriza o atendimento em grupo. E o plantão psicológico, que o plantão psicológico é aquela demanda que o profissional fica disponível para escuta espontânea. A psicoterapia individual breve, que é um atendimento durante um período ali de 3, 4 meses, semanal, a gente tem dificuldade de disponibilizar na rede pela questão de equacionar a demanda com o número de profissionais. Então, quando a pessoa tem uma demanda que a gente identifica que é do acompanhamento individual a longo prazo, a gente tem indicado o trabalho que é oferecido nas universidades. Então, isso é uma lacuna que a gente tem mesmo. A gente precisaria realmente de um número bem maior, porque o problema da psicoterapia individual é que, como você trabalha com consultas semanais de 50 minutos, um profissional de 20 horas vai atender semanalmente 17, 18 pacientes. E, na verdade, a gente tem uma demanda que é bem maior. É claro que o ideal seria que a gente tivesse profissionais suficientes para poder oferecer esse atendimento. A gente tem tentado trabalhar em parceria com as universidades. Então, por exemplo, no CAPES 3, a gente tem estagiários da psicologia dentro do CAPES, numa parceria com a USP, com a psicologia da USP, que fazem atendimento individual como parte do estágio, com a supervisão do psicólogo do serviço. Mas isso realmente é uma lacuna que a gente tem na rede, é uma dificuldade que a gente tem mesmo. Agora, do encaminhamento aqui, eu acho que depois a gente pode conversar e pode te ajudar. Gostaria de agradecer, só um minuto, por favor. Eu gostaria de agradecer tanto o caso que você pontua, Carlos César, quanto a explicação que o doutor está fazendo com relação a essa lacuna identificada aqui, e com certeza as providências serão tomadas. Por favor. Voltando ao assunto lá do gasto, de se ter mais carros, né, que o senhor perguntou, eu fiquei sabendo que fica mais caro uma internação. Procede isso? Não,
Eu acho que o custo... Ah, tá. A Zélia perguntou que a internação é mais cara que o CAPS 3. Sim, a internação é mais cara. O hospital psiquiátrico, ele é o serviço mais custoso, até por toda a estrutura que ele oferece, né? A gente tem uma questão que a gente levanta, né, de que o fechamento dos hospitais psiquiátricos, que é algo que a gente valoriza como uma conquista, não foi feito concomitante com o investimento na rede substitutiva. Então, isso é uma questão que a gente faz mesmo, né? A rede de Campinas é um exemplo. Eles fecharam o hospital, mas concomitante ao fechamento, eles foram montando as estruturas substitutivas. Então, realmente teve uma substituição. Não é o que a gente percebe no restante, né? Nos outros municípios. Mesmo em Ribeirão Preto, você tem uma redução de leitos, mas nos últimos 10 anos só foram criados 2 serviços novos. Então é muito pouco. Muito pouco. Então eu acho que tem essa questão mesmo. Obrigado, doutor. Carlos, mais alguma colocação? Só aproveitando, eu não sou crítico em administração em nada. A gente é crítico nas coisas que pode acontecer de melhor, gente. Sabe? Mas, Carlos, o fato de você pontuar um caso, ele é ilustrativo para solucionar vários. Então é válido a sua vida aqui. Então, a gente aproveita até falar para o senhor, igual o senhor comentou, que a funcionária saiu e foi para outro, colocaram outro, mas a gente fica meio chateado com as informações trocadas, né? As pessoas, você chega num lugar para falar, ela fala assim, não, 1.000 pacientes para um médico. A gente, Ribeirão Preto, 700 mil habitantes, é uma coisa complicada. E 1.000 médicos, é 1 para 1.000, né? Um atendimento de um médico é para 1.000 pacientes. Eu fico imaginando, eu vou ali na Meira Júnior também, hoje eu vi uma cena, está até filmado, o rapaz saiu do CAP, dali do setor, atravessou a Meira Júnior totalmente perturbado, os carros quase pegando ele, o senhor sabe, acontece acidente direto lá. Então eu fico vendo isso, eu vejo um adulto e uma criança que precisa disso. Hoje, pela Avenida Santa Luzia, a minha filha é tratada ali, 100%, era na Amador Bueno, passar por vários setores, hoje ela está ali, hoje. Quer dizer, são coisas que a gente vê na sua pessoa que o senhor quer o melhor. E o melhor é fazer isso daí, igual ela falou, a gente é pai, é família, a gente não está para criticar ninguém, e eu não sou crítico, não, a gente quer melhora, não tem demagogia, a gente sofre demais, aqui tem muitos demagogos, passou vários demagogos aqui, vários nojentos, que não ajudou nós em nada, só destruiu essa cidade. Então espero que tudo que vem acontecendo hoje, essa administração, a nova Câmara, que mude mesmo, seja taxativo, que regularize, sabe, porque a gente precisa disso. Eu moro no Parque Ribeirão, a UBS Vila Virgínia eu tenho um tratamento 100%, já da outra vez a gente comentou. Então as pessoas não são lembradas como pessoas certas, né? Não sabe, você não tem, a pessoa não tem como, não é respeitada. Agora você vai depende do órgão que você vai, um funcionário é contra a administração, ele fala na sua, sabe o que ele falou para mim? Eu não votei no Nogueira, eu falei, eu estou preocupado que a senhora votou. Estou preocupado, a senhora está preocupado, eu estou preocupado com o seu salário, dia 30 na Folha, eu não estou preocupado com o seu salário. Então, umas coisas você tem que escutar isso como cidadão, que você fala assim, será que eu sou um besta, sabe, um qualquer? Então, as coisas eu sei que tem que mudar. Igual o senhor falou, tem várias reuniões, é aquele negócio, os vereadores estão aqui, a gente fala de nós obedece, sabe, presente, verificar, e a parte da saúde mental, igual a senhora comentou. Se as coisas não melhorar, é dia a dia para gente perturbada. O Centro Pop, a gente vê aquilo ali, Deus me livre, aquilo é de ter dó. Você vê as pessoas nessa praça rodoviária de ter dó, tá tudo psicologicamente afetado. Imagina com suporte que não tem, que o senhor não vai ter. Imagina isso. Então a gente fica preocupado, a droga veio, mas igual o senhor sabe que nas escolas, todas as crianças, minha filha foi vista por uma professora, mas não foi vista por uma psiquiatra, que não olhava no olho dela, não conversava, não perdia o tempo de 1 hora com ela. A professora pegou, e hoje nós conseguimos descobrir o dela com uma consulta paga, o doutor Marcos Arruda, a doutora Sara Rousseff, neurologista, cara, eu não tinha o dinheiro. E ele ficou muito bravo, como que vocês nunca... Quer dizer, então eu falo assim, hoje a gente agradece muito as comissões, tem que ser desse jeito,
pegar firme, batalhar e chamar mais gente. É que a população de Ribeirão Preto também vai me desculpar, é convidado para vir falar e ninguém vem, ninguém fala mas nada. O importante é que você veio e assim, o Carlos tem nos ajudado, doutor, porque ele roda essa cidade inteira e ele não olha com o olhar de quem muitas vezes vê algum problema e fala e xinga e vai embora. Não, ele fotografa, filma, escreve e de ponto em ponto a gente vai até que nós tenhamos a reconstrução da nossa cidade, que, como você disse, infelizmente ela foi destruída assim. Nós vamos acrescentar. Eu pediria então que você, no final, então, que nós vamos encerrar. Desculpa que a Meira Júnior ficou bom para os funcionários, para nós usuários, vai acontecer uma desgraça. Então eu queria que você acrescentasse isso ao depoimento da dona Zélia, por favor, doutor Fernando. A dona Zélia afirma, mas é importante, vai iniciar-se aqui a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A dona Zélia pede que se acrescente que, no entendimento dela, como usuária e cidadã, a mudança que houve na UPA da 13 de maio ficou bom para os funcionários e não para os usuários. É isso. Não. Na Meira Júnior. Nada. É o CAPES 2. Muito obrigado, dona Zélia. Eu concordo. Os vereadores gostariam de acrescentar algo? Vereadora Gláucia. Fica à vontade, vereadora. Agradeço muito a presença da senhora aqui, do vereador Luciano Mega, mas eu acho que falta elegermos o relator ou já temos o relator da nossa comissão? É o vereador Luciano Mega. Então, isso já está decidido. Assim sendo, eu agradeço a colaboração de todos. Houve muita participação pela TV Câmara, o Sérgio nos coloca ao par disso. Eu repito, doutor Marcos, o agradecimento e a forma como o senhor explica a situação para que nós estejamos formando um corpo de conhecimento aqui, que eu não tenho dúvida que a Secretaria da Saúde terá melhores informações para atender melhor a população. Dona Zélia e senhor Carlos, vocês poderiam estar cuidando dos afazeres de vocês, da vida de vocês, mas vocês estão aqui preocupados com a população. Não tenho dúvida que os casos ilustrados vão ajudar a melhorar a saúde da nossa cidade. Eu agradeço a presença de todos, em especial na tarde de hoje, a presença do Simval, servidor de carreira da nossa cidade, intrépido atleta do nosso atletismo, uma lenda do atletismo de Ribeirão Preto. Obrigado, Simval, pela tua presença. Obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Declaro encerrada a presente sessão.